Olá pessoal, bom dia, meu nome é Leandro César. Primeiramente dizer que é um prazer estar com vocês, apresentando essa primeira aula e revisitando todo o material já apresentado, ou pelo menos alguns dos materiais apresentados pela professora Ângela. Pude perceber que ela deu início a essa escola literária, o naturalismo, já tendo feito uma excelente explanação sobre o realismo, que são duas escolas literárias que antecedem o romantismo e já apresentam uma nova concepção em relação ao que vai ser, o que é retratado nas obras literárias em toda a produção do século XIX e finalzinho do século XIX, início do século XX, onde outras escolas literárias começaram a surgir. Bom, a ideia aqui é fazer uma breve retomada daquilo que já foi explanado e em seguida também apresentar um pouco do naturalismo no Brasil e os seus principais autores, como por exemplo Aloysio Azevedo. Então, dando seguimento aqui à aula, vamos lá, pessoas. O contexto histórico geral. Bom, quando a gente estuda contexto histórico, dentro de literatura, é necessário compreender que o contexto histórico não é estudar história em literatura, mas compreender o quanto que a história ela está ligada à produção literária, ou seja, a literatura ela é uma arte como forma de reflexo da sociedade nos escritos literários. Então essa arte ela imita, de certa forma, a vida, ou seja, o contexto histórico ao qual está se vivendo. De certa forma, há até um ciclo, um ciclo que se completa. A literatura, de alguma forma, ela constrói novas histórias e novos pensares e novos olhares, mas ela também é um reflexo desse olhar que se está vivendo. Então, surgiu na segunda metade do século XIX e deixou de lado a emoção e a subjetividade romântica, que vocês já devem ter estudado, principalmente as três fases do romantismo, tanto o contexto mundial como o contexto brasileiro, aonde o eu lírico, o eu poético, a emoção, de acordo com as fases, ela vai se mostrar de uma forma diferenciada, mas sempre com a emoção muito aflorada e muito forte, ou seja, uma subjetividade. Em detrimento da valorização da razão e objetividade, caracterizando o estilo denominado realismo. Então, após a escola literária romântica, surge o realismo / naturalismo. Então, de alguma forma, eles têm essa objetividade e essa racionalidade aflorada. Só que dentro dessa escola literária, realismo, naturalismo, há algumas diferenças de como essa objetividade ela é tratada. Ou seja, no realismo já vamos ter uma visão X, no naturalismo vamos ter uma visão Y. Então, assim, dentro desse contexto histórico, nós tivemos o quê? Nós tivemos a consolidação do poder da burguesia e o crescimento do proletariado. Vejam só, segunda metade do século XIX, a burguesia, que dentro do comércio, no início do século XIX, ela já se destacava. Só que na segunda metade do século XIX, começou a industrialização e o surgimento de algumas tecnologias, ou seja, a burguesia ela se consolidou no poder econômico que antes era dominado pela aristocracia rural ou pela coroa portuguesa, ou seja, era quem tinha o poder, era quem tinha o poder econômico e também o poder político. Então, houve essa consolidação da burguesia e automaticamente o crescimento do proletariado, ou seja, se as indústrias começaram a chegar, se o comércio começou a expandir, o proletariado também cresceu, ou seja, a mão de obra, as pessoas, a maior parte da população, na verdade.
Então, com isso, houve o quê? O crescimento das cidades pela instalação de novas fábricas, pela utilização de novas fontes de energia, como o vapor, o petróleo, o gás e a eletricidade. Então, vocês observem que é um contexto propício ao quê? Ao início de uma era científica, ao início de uma era tecnológica, onde as possibilidades de trabalho, de traquejo, de macroeconomia, né, elas vão crescendo. Então é nesse contexto, né, que o realismo e especificamente o naturalismo acha uma brecha para colocar como pano de fundo, ou seja, para inserir dentro da sua produção literária algo que refletisse a sociedade. E assim aconteceu, né? Porém, vejam só, a minha voz é assim mesmo, forte, mas vocês vão se acostumar. Então, por outro lado, havia um crescimento o quê? Dos bairros pobres, onde residiam os operários e suas famílias. Então, com o crescimento econômico, com o crescimento de indústrias, com o crescimento científico, provavelmente, ou melhor, constatou-se também o crescimento dos problemas, ou seja, a pobreza, porque o proletariado, ou seja, os empregados, eles cresceram, mas eram jornadas de trabalhos imensas, eram salários baixos. Então, e algumas regiões começaram a atrair população de pessoas que vinham da zona rural, por exemplo. Então, bairros desestruturados, sem saneamento, sem nenhum tipo de estrutura, começou a surgir. Então, vocês imaginem que as obras naturalistas é nesse viés que ela vai se apegar. É como a sociedade ela reagiu a essa consolidação da burguesia e o crescimento do proletariado. Ou seja, como o crescimento das cidades, o crescimento das indústrias negativamente agiu perante a sociedade. E que tipo de traços psicológicos este meio criou na população? Então entendam que isso era o momento perfeito para os naturalistas produzirem suas obras literárias, tá? Vamos seguir aqui. Então, o que é importante, se eu não me engano, a professora Ângela também já citou, né, algumas teorias surgidas em decorrência das solicitações materiais da época que deram fundamento ideológico à literatura do realismo e naturalismo. Então são elas a teoria determinista, o evolucionismo e a filosofia positivista. A teoria determinista, ela dizia que o comportamento humano é determinado pela hereditariedade, pelo meio e pelo momento. Ou seja, ela permeava por três viés, né? E esses viés passa pela hereditariedade, ou seja, o comportamento meu depende de algo que eu herdei, do comportamento da minha família, do meu pai, mas também pode ser pelo meio, pelas condições sociais, pelas condições que são impostas e também pelo momento, pela circunstância, algo mais rápido, mais de contexto micro, né? A outra teoria que muito se apegou o naturalismo foi o evolucionismo, que defende a tese de que o homem descende dos animais inferiores e que na vida animal há uma luta contínua pela existência, da qual resultaria a sobrevivência dos mais aptos por um processo de seleção natural. Ou seja, entender que a evolução humana ela vem de algo menor, né, e que essa adaptação faz com que somente os mais fortes, por meio de um processo natural, consiga evoluir. E Auguste Comte, com a filosofia positivista, aplicando o conceito de evolução ao pensamento humano, defende a tese de que a humanidade estaria entrando no terceiro ciclo de sua evolução, o ciclo positivo da era científica, depois de ter passado pelo teológico, que produziria um pensamento mítico,
né? E pelo metafísico, no qual se entregara às abstrações. Defende ainda que os únicos meios de se atingir o conhecimento válido são a observação, a experimentação e a comparação. Então, quando a gente estiver lá na frente, né, em Aloysio de Azevedo, né, nas obras naturalistas, como Cortiço, como Mulato, que são obras fortes, vocês vão perceber o quanto essas teorias, o quanto esses pensamentos, eles estão lá na obra. Então vocês entendam que a compreensão dessas teorias surgidas no século XIX, o quanto elas influenciavam a forma da sociedade enxergar esse processo de evolução e o quanto isso também influenciou os escritores na sua produção literária, que, como eu já falei, é nada mais, nada menos que o reflexo da sociedade, só que transformado em arte. Bom, então as características gerais do naturalismo, como vocês já devem ter visto, nós temos a visão determinista e mecanicista do homem, ou seja, o homem é considerado um animal sujeito a forças que determinam seu comportamento, o meio, o instinto, a hereditariedade e o momento, que tem tudo a ver com o determinismo que nós acabamos de falar, o cientificismo. Os naturalistas procuravam observar o homem objetivamente, considerando-o como um caso a ser analisado cientificamente. Bom, as personagens geralmente são patológicas, ou seja, personagens que têm problemas, que têm o psicológico frágil, que são abaladas muito facilmente. Então, procurando compor as suas teses deterministas, os naturalistas preferiam personagens mórbidas, adúlteras, psiquicamente desequilibradas, assassinos, bêbados, miseráveis, doentes, prostitutas e por aí vai. Quando vocês estiverem desbravando a obra, quando a gente estiver desbravando a obra, vocês vão perceber tudo isso, o quanto a promiscuidade, o quanto a sujeira, o quanto as traições eram recorrentes nessas obras. Bom, a crítica social, que já puxa um pouco também para o lado do realismo, onde, denunciando o drama da existência, os naturalistas visavam a modificações que alterassem o quadro negativo da realidade social. E por último, quando eu digo por último, porque isso são características resumidas, né? A incorporação dos termos científicos e profissionais. É comum o vocabulário ligado à medicina, à biologia, à psicologia e às atividades profissionais, sobretudo as exercidas pelas camadas menos favorecidas. Vocês vão observar termos como manicômio, mnemônico, enfim, termos bem científicos ligados à biologia e à medicina, que, se você observar, está diretamente ligado àquelas teorias das quais acabamos de mencionar, né? Aí é importante a gente fazer algumas distinções, né? Realismo e naturalismo. Quais seriam essas distinções? O naturalismo, ele não é independente do realismo. Ambos têm como objetivo a realidade exterior. Ambos são postos em relevo pela literatura no mesmo período, ou seja, em 1881, o Mulato de Aloysio Azevedo e Memórias Póstumas de Brás Cubas deram início ao realismo naturalismo, ou seja, eles andaram concomitante. Apenas que dentro dessa vertente objetiva, o realismo ela levou mais a sua objetividade para uma questão específica e o naturalismo para outra questão específica. Então, o naturalismo incorporou ao realismo o quê? O cientificismo da época, o determinismo e a crença que os homens estariam condicionados pela hereditariedade, pelo meio e pelas circunstâncias, criando daí romances que são verdadeiras teses científicas. Então, só continuando, né? O naturalismo,
Então, só continuando, o naturalismo ele incorporou ao realismo, o cientificismo da época. Não é por aqui não. Bora lá. Pelo meio e pelas circunstâncias, criando daí os romances que são verdadeiras teses científicas, nos quais os artistas criam situações de causa e efeito para melhor descrever atitudes e personalidades, evidenciando as preocupações patológicas. Então, no próximo slide, a gente pode fazer um paralelo um pouco mais claro. No realismo, por exemplo, a investigação da sociedade e dos caracteres individuais feita de dentro para fora, isto é, uma análise psicológica capaz de abranger toda a complexidade, utilizando, entre outros recursos, a ironia, que sugere e aponta em vez de afirmar. Então veja só como é no naturalismo. A investigação da sociedade e dos caracteres individuais é de fora para dentro. Tendência à simplificação dos personagens, vistos como joguetes, títeres de fatores biológicos e ambientais que determinam suas ações, pensamentos e sentimentos. Então, olha só. Um é de dentro para fora, que é o realismo. O naturalismo já é de fora para dentro. Por quê? Porque nós vimos naquelas teorias que o meio é capaz de fazer transformações nos seres humanos. E isso vocês vão perceber claramente nas obras. Outra coisa, ênfase nas relações entre o ser humano e a sociedade burguesa, né, atacando suas instituições e seus fundamentos ideológicos, como o casamento, o clero, a escravização ao trabalho como meio de vencer na vida, as contradições entre ricos e pobres, vistas pela ótica dos vencidos, marginais, operários e não vencedores. Agora veja só, né? No naturalismo, a ênfase na descrição das coletividades dos tipos humanos que encarnam os vícios, as taras, as patologias, as anormalidades reveladoras do parentesco entre o humano e o animal. Essa questão aí é a questão muito do instinto, por exemplo, a afloração do sexo, a necessidade de traição, né? No ser humano, descendo à condição animalesca em sua situação de mero produto das circunstâncias externas, como a hereditariedade e o meio ambiente. Bom, no realismo tem o quê? Um tratamento imparcial e objetivo dos temas, que garante ao leitor um espaço de interpretação e de elaboração de suas conclusões a respeito das obras. No naturalismo, nós temos o tratamento dos temas com base numa visão determinista, que conduz e direciona as conclusões do leitor e empobrece, literalmente, os textos. Bom, ainda dentro dessa aula, acho que eu já passei até os minutos aí, que eram 15 minutos, mas vocês vão tendo uma paciênciazinha, tá? A Luiz Azevedo, eu irei mostrar na próxima aula, que é o maior escritor naturalista brasileiro, que possui uma produção literária heterogênea, publicava tanto folhetins românticos, mas foram os seus romances naturalistas, né, que mais se destacaram, e com forte conteúdo social. Muitas das suas personagens são seres desprezíveis e não é raro descrições de homem comparadas a animais irracionais. Muito influenciado por essa de Queiroz, buscou interpretar a realidade com base nas teorias científicas filosóficas, ou seja, aquelas teorias das quais tanto eu quanto a professora Ângela já apresentou para vocês. Então, as principais obras: Uma Lágrima de Mulher, românticas, viu? Os romances românticos. Mistério da Tijuca, Memórias de um Condenado e Filomena Borges e A Mortalha de Alzira. Já os romances naturalistas: O Mulato, Casa de Pensão, O Homem, O Cortiço, O Coruja e Livro de uma Sogra. Né? Escreveu ainda contos, peças teatrais e crônicas. Lembrando que O Mulato e O Cortiço foram os que tiveram maior repercussão. No entanto, Casa de Pensão também teve uma grande repercussão dentro do movimento naturalista. Agora nós vamos para a atividade do Google Forms, tá, pessoal? Com respostas subjetivas e contextualizadas, ou seja,
Lá eu quero que vocês realmente escrevam um pouco, se compreenderam a aula, se compreenderam o contexto com base em 2 textos, né, de Aloysio Azevedo. Queria também dizer para vocês que estou me habituando a essa questão dos conteúdos já trabalhados. Semana que vem a gente tem mais aulas e que esses barulhos que vocês estão ouvindo, eu fechei todas as portas, todas as janelas, mas os pássaros é muito forte aqui em casa. Mas muito obrigado, assim, mesmo que seja uma aula síncrona, gravada, é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Então, bom dia e até semana que vem. Um abraço.